Olá, olá, queridos agricultores da abundância, seja muito bem-vindo aqui ao nosso domingo especial da Agricultura da Abundância. Eu sou Paulo Capone. Eu sou JK, criador do método da Agricultura da Abundância. E aqui trazemos para você os melhores impulsos aí dos ritmos astronômicos e também te ensinamos como produzir e faturar em abundância através do método da Agricultura da Abundância. É isso daí. Então, todos os domingos, às 8 e 8 da manhã, temos um compromisso marcado aqui no Domingo Especial da Agricultura da Abundância, trazendo as melhores técnicas, as melhores estratégias, o consórcio da abundância e os melhores impulsos dos ritmos astronômicos com semanaço para você produzir em abundância. É isso aí, e o tema de hoje é plantar de muda ou semente. Qual que será que é a melhor opção aí para a gente poder estar produzindo em abundância? É isso daí. O que você acha, Amora? Qual é a melhor opção? A Amora está participando hoje aqui com a gente. É isso aí, então já deixa aqui o seu like nesse vídeo, se você gosta desse assunto. E também fala aqui nos comentários de onde você é, qual é o seu foco de produção, para a gente poder estar te ajudando também, tendo essa troca aqui. É isso aí. Então, muito bom dia aí para você, tá? Então, vamos começar aqui ao Domingo Especial com esse tema que é um tema muito pertinente, né? Exatamente. Que estamos aí no momento de plantio, tá? Vários lugares do Brasil aí, tá? A chuva que está chegando, já chegou, né? Então, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Ah, o plantio de muda ou o plantio de semente, qual é o melhor? Então, hoje a gente vai entender melhor, tá? De forma técnica, de forma estratégica, tá? Qual é o melhor para você, tá? Que a gente precisa entender alguns pontos, tá? E aqui a gente vai destrinchar de forma detalhada para você entender na sua realidade o que vai ser melhor, plantar de muda ou plantar de semente. Mas já coloca aqui no chat o que você acha. É melhor plantar de muda ou melhor plantar de semente? Tá? Vamos colocando aqui no chat para a gente poder ir entendendo e desenvolvendo aqui ao longo do nosso Domingo Especial da Agricultura da Abundância. É isso aí. Mas, e aproveitando enquanto você escreve aqui, eu tenho uma super informação para te passar aqui hoje, que vai acontecer a nossa Black Friday aí da Agricultura da Abundância, dia 21 de outubro. Então, deu a louca no JK e ele vai fazer uma super oferta para você no dia 21 de outubro. Então, para você que quer produzir e faturar em abundância, com baixo custo de implantação, sem problema com as pragas, com menos ou até mesmo sem irrigação. Então, essa oportunidade é para você. Então, já entre no grupo VIP aqui do WhatsApp, onde nós vamos revelar aí e passar todas as informações para você saber mais sobre essa super oferta que vai acontecer no dia 21 de novembro, quinta-feira. De outubro. De novembro, né? De novembro. Tá? Então, já deixa anotado aí na sua agenda. Realmente, gente, tá imperdível. O JK nunca fez isso. Nós nunca fizemos isso, né? Na história da Agricultura da Abundância. Então, se você ainda não entrou, não entrou no cima ainda, então aproveite que dia 21 você vai ter essa grande oportunidade que realmente vai ser única, tá? É isso daí. E quem já é aluno também, quem já é aluno do Sim, quem é aluno da Agricultura da Abundância também vai ter uma condição assim muito excepcional, muito especial para você tá continuando aí, adquirindo aí todas as informações, todas as atualizações que nós vamos estar trazendo para você, tá? Então é para todo mundo, tá? Se você já é aluno do Sim, se você não é, tá? Então é uma condição única no ano que a gente nunca fez e que você vai ter essa super oportunidade de estar fazendo parte. Tá? Então, se você quer produzir abundância, se você quer estar sempre aqui atualizado com novas informações, buscando todas as atualizações aqui da Agricultura da Abundância, né, consórcios, técnicas, os ritmos, esse é um momento especial, tá bom? Então, aproveite aí. Participe do link, tá? O link tá aqui na descrição, o link do grupo VIP, tá? Essa oferta vai ser exclusiva para quem tá no grupo, tá? Se você não tá no grupo, você não vai participar, você não vai aproveitar essa super oportunidade, tá bom? Então vamos seguindo aqui, plantar de muda ou semente? Será que é muda ou será que é semente? E aí, Paulinha? E aí, então vamos lá, né? Então as duas são ótimas, mas vai depender aí
da sua estratégia, não é isso, JK? É isso daí, isso daí. Então, para a gente poder entender melhor, tá? O que é melhor, muda ou semente? Então vamos buscar entender dentro do fundamento RTC, que é a base do método da agricultura da abundância. Então tudo que você vai fazer na agricultura, você precisa observar para o fundamento RTC, que vai te dar o direcionamento para que você possa estar entendendo o que é melhor para a sua realidade, tá? Então, dentro do fundamento RTC, a gente vai buscar primeiramente a estratégia ou a técnica, né? Então, são os ritmos astronômicos, as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância, tá? Então, vamos aqui para a prática, entender qual a diferença primeiro da muda, qual a diferença da semente, tá bom? Então, buscando de forma prática, as mudas, como são feitas as mudas? Então, temos mudas via seminal, né, que são as mudas da semente. Então você pega a sementinha, coloca lá no substrato, ela desenvolve, bota no saquinho, bota no tubete ali, e ela vai desenvolvendo. Tem a muda seminal, tá, que é a muda franca ali, né, só da semente, tá? Nós temos as mudas enxertadas, tá? O que são as mudas enxertadas? São as mudas que foi feito um plantio de forma seminal, certo? E aí traz um propago, né, uma parte de uma planta já adulta, já em produção, e tira a semente ali, né, corta e você enxerta, você pega a raiz da planta que você semeou e você pega a parte superior dessa planta que já está uma planta jovem, uma planta produtiva, e enxerta ali, certo? Então fica a raiz de uma planta nova e a parte superior de uma planta já jovem, tá? Então ela já tem essa informação de uma planta já madura. Então por isso que as plantas enxertadas, elas começam a produzir mais cedo, tá? Mas a gente vai entender aqui sobre esse processo. Nós vamos entender melhor aqui sobre esse processo. Nós temos as plantas, as mudas de alporquia, tá? Que basicamente a gente pega uma planta, pega uma árvore, né? Descasca ali aquela capa de cima, coloca um substrato. Algumas pessoas colocam também hormônios de enraizamento, né? Aí nós temos vários tipos de hormônios de enraizamento. Temos hormônios químicos e temos hormônios naturais também, caseiros, que até a própria tiririca, tá? É possível você fazer isso também. Faz um chá aí da batatinha da tiririca e coloca ali no substrato, fecha, e ali vai induzir o processo de enraizamento, tá? Então você vai pegar uma árvore, uma planta, descascar, colocar o substrato ali, fechar bem, que ali vai induzir enraizamento. Depois que enraizou, você corta, e essa é a muda de alporquia, tá bom? E tem as estaquias, né, que são os clones também. Então você pega ali um galho de uma planta já produtiva, um galho de uma planta, e enfia a estaquinha e ela vai enraizar. Então é uma muda clonal, tá? Então existe plantas que são mais adequadas você fazer por estaquia, adequadas, né? Fazer por estaquias, plantas mais adequadas fazer por alporquia, outras por semente, outras por enxertia, tá? Então, existem essas diferentes formas de plantar de muda, tá? Então, aí muitas pessoas acham que, vão plantar de muda porque vai mais rápido, né? Vai mais rápido. Mas será que realmente vai mais rápido, tá? Então, essa impressão, né? Sensação. Então, nós temos vantagens e desvantagens nesse processo, tá? Então, por exemplo, a questão da muda, geralmente a gente vai ter um investimento maior, tá? Se a gente for adquirir um viveiro, tá? Aí a gente precisa entender muito bem a qualidade dessa muda, tá? Também. Entender aí como que essa muda foi produzida, tá? Entender aí as características desse viveiro. Esse viveiro é um viveiro certificado, esse viveiro tem um protocolo de procedimentos, que são procedimentos que vão gerar qualidades para essas mudas, tá? Porque muitas das vezes as pessoas olham as mudas no viveiro, não, já tá com flor, tá bonita aqui, ó. E tá produzindo já tá produzindo, vou comprar essa. E aí essa é muito mais cara, tá? Porque já tá produzindo, mas é uma muda mais velha, tá? É uma muda mais velha, que muitas das vezes já está encostada no viveiro ali há muito tempo, tá? E aí os viveiristas acabam vendendo essas mudas mais caras, tá? Mais caras porque já está teoricamente produzindo. Mas não necessariamente isso é bom. Por quê?
Porque a muda, a planta vai estar produzindo com seu porte pequeno ainda, né? Não com seu potencial máximo, né? Então, por exemplo, citros, né? As culturas aí que a gente busca, né, fazer um plantio mais intensivo, né? Manga, abacate, tudo. São plantas de porte grande, né? E aí quando ela começa a produzir ali no saquinho, ela tá ali muito limitada. E aí você vai limitar a sua produção, certo? E aí muitas das vezes quando você vai ver ali, a raiz está muito embolada. Exatamente, Começa a exatamente. enrolar, né, ali naquele saquinho. E aí muitas vezes é o que acontece com muitos agricultores, acaba tirando essa muda daquela forma ali, do jeito que ela tá, e já planta daquele jeito. E aí tem uma técnica que é necessário fazer quando você compra essas mudas que já estão muito tempo ali no saquinho, nesses viveiros. Então é preciso cortar essa parte da raiz para justamente resetar esse vício dela circular da raiz. Porque quando ela já está nesse vício circular, quando a gente coloca na terra, a tendência é que ela continue a crescer circularmente. E isso não é bom, porque ela precisa expandir para que ela possa ter firmeza, para que ela possa ter base. Porque uma planta que não tem essa firmeza, ela cresce e ela fica muito suscetível, principalmente a quedas, tombamentos. Então ela não vai ter uma estrutura bem firme, né? Então é o que a gente sempre fala, foca nas raízes. As raízes são uma das partes mais importantes da planta. Exatamente. E aí, quando a gente vai fazer o plantio de muda, esse é um dos pontos que a gente precisa observar muito bem, que são as raízes das mudas. Como é que são as raízes daquelas plantas ali? E quando a muda já está um pouco mais envelhecida, ela fica ali estagnada ali naquele processo, né? Ela tem espaço, né? Ela fica ali limitada. Ainda mais se for uma planta, uma árvore, né, frutíferas, que muitas vezes isso acontece, os limoeiros, por isso que muita gente fala, eu comprei minha planta limão, não cresce, já tem tantos anos e não cresce. Claro, isso pode ser um dos fatores. Claro que podem existir vários outros, é preciso analisar como um todo, mas essa pode ser um dos pontos aí. Quando você plantou, essa planta já estava ali estagnada, já estava, né? Então isso limita realmente o crescimento dela. Exatamente, então a gente tem que observar muito bem esses aspectos, né? Quando a gente vai plantar de muda, a questão da raiz, como é que está o enraizamento dessa planta, tá? Muitas das vezes o enraizamento ainda está um pouco fraco ou está avançado demais ali, e aí tem que sempre buscar o ponto de equilíbrio ali, para que as raízes possam estar num momento adequado para fazer o plantio, tá? Então esse é um dos pontos fundamentais de quando você vai fazer o plantio por muda. Tá? Observar as raízes, tá? E aí voltando aqui na questão da enxertia, tá? Que é as plantas que a gente já pega a raiz nova e a parte superior de cima, né? E muitas das vezes ela começa a produzir ali com um porte muito pequeno, tá? E as pessoas acham bonitinho, ela já tá produzindo, né? Olha que beleza, já tá produzindo, que já tem a florzinha, tá? Mas não é adequado você deixar aquela florzinha, né? Produzindo, tá? Justamente a gente tivemos aqui a visita, né? A visita de certificação essa semana e a gente comentou justamente sobre isso, tá? Por quê? Porque quando você deixa aquela florzinha produzir, né, com um porte pequeno, a planta vai deixar de enraizar, vai deixar de buscar estrutura, porque ela vai estar investindo energia nos seus filhos, nos seus frutos, tá? Então, nesse momento que a planta está pequena, está com porte pequeno, ela precisa investir na sua estrutura, no seu enraizamento, no seu porte, na sua base, para que depois ela possa realmente produzir. Porque muitas das vezes ela produz 4, 5, 6 limãozinhos, produz 2, 3 mangas, né? E aí, mal vai dar fazer um suco. Não tem estrutura. E aí, muitas das vezes, ela acaba abortando isso. Ela chega num determinado momento que aí a própria planta vê que não vai conseguir suportar. E aí ela acaba abortando. E ela despendeu energia até aquele processo e vai abortar ali os frutos. Então você precisa fazer o abortamento antecipado desse processo para que ela possa investir energia em enraizamento, em estruturação
E aí depois que ela tiver num porte adequado, que ela possa realmente ser um porte produtivo, aí sim você deixa ela produzir, tá? Então, mesmo sendo aí por enxertia, o adequado é você deixar aí 3 a 4 anos para dar a primeira produção, por exemplo, no caso do citros, no caso da manga, no caso dessas culturas, tá? Que tem um porte maior, tá? E aí sempre entender aí a estrutura que ela vai comportar, dar uma carga, certo? E aí com isso a gente tem uma planta que tem uma longevidade maior, tá? Por isso que em sistemas convencionais de monocultura que não se fazem esse abortamento, tá? As plantas não vão aí no máximo 10 anos, tá? Então chegou 10 anos, acabou com a produção porque ela já está estagnada. Além também dos processos que são feitos, né, de veneno e tudo, e a planta vai envelhecendo, vai adoecendo, chega num momento que não dá mais, tá? Então, esse é um dos pontos muito importantes para que você possa entender sobre o processo da muda, tá? E aí, sem falar que tem aí um valor de investimento, né? Muitas das vezes é 15, 25, 50, 100 reais uma muda, tá? E aí a gente precisa trabalhar de forma estratégica isso. Será que a sua capacidade de investimento está contida nesse processo para que você possa fazer esse investimento? Será que a sua área está adequada para receber essas mudas? Tá? Porque, por exemplo, você vai fazer aí um sistema de produção. Quantas mudas você vai colocar aí? 100, 1.000, 200, 300, 400 mil? Não sei, tá? Então vai elevar bastante o investimento. E se sua área não está adequada para receber essas mudas, aí vai morrer, aí as formigas vão cortar, tá? E aí você vai ter um risco, um prejuízo maior, tá? Então essas são as vantagens e desvantagens da questão da muda, tá? Que você vai estar produzindo ali, tá? E as vantagens são o quê? Dependendo do porte, você já vai adiantando o processo de estratificação, tá? Que aí é um dos pontos que a gente trabalha o consórcio da abundância. A gente consegue estar direcionando melhor o espaçamento de onde nós vamos estar colocando, tá? E vai reduzir um pouco mais a necessidade de manejo, tá? Então é um dos pontos que também vai estar te auxiliando aí no plantio da muda, tá bom? Então, primeiramente a gente entendeu aqui as características do plantio de muda, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, tá? E sem falar que tem os tipos, né? Os tipos de muda, né? E sem falar que tem também um processo de estresse da muda, né? Porque ali, por exemplo, você vai lá no viveiro, né? Carrega na sua caminhonete, carrega aí no carro, no caminhão, no transporte, ela bate, venta, tal, joga para lá, joga para cá. Quando você vai plantar, ela geralmente dá uma estressadazinha, né? Então esse estresse gera um risco, tá? Gera um risco para a planta por conta ali das formigas e tal. Quando a planta estressa, aí fica mais suscetível a ataques de insetos, né? Por exemplo, a formiga. A formiga só vai atacar a sua planta se ela estressou, tá? Então gera esse risco também que você pode estar gerando aí com esse processo, tá? Agora, com as sementes, qual é a vantagem da semente, Paulinha? Então, será que tem vantagem ou desvantagem? Também, várias vantagens também. A vantagem, uma delas é o custo, né? Então, custo baixíssimo, porque você simplesmente vai consumir uma fruta, vamos supor assim, e dentro dela já vão ter diversas sementes. Então, ali você já tem o material genético praticamente de graça, né? Então, várias mudas que podem ser feitas ali, então facilita aí, então, custo baixíssimo, né? Então também tem a facilidade do plantio, que facilita bastante, é só você fazer um bercinho ali com facão mesmo e fazer o plantio. Ou então, né, em larga escala, tem os equipamentos que vai ser muito mais fácil para fazer o plantio dessas sementes, né? Então, quais outras vantagens aí que a gente tem? Tem um menor risco, né? Então, por exemplo, de investimento, né? Então, o investimento vai ser muito menor, né? Quanto à questão das mudas, né? Vai ter um menor risco também, porque o custo é menor. Tem uma maior agilidade no processo de plantio, tá? Porque, como a Paulinha falou, a gente vai ali, só coloca a sementinha, mas a gente tem que fazer o preparo de solo também adequado. Não é porque a gente vai plantar de semente que a gente não vai aprofundar o solo, gerar condições de solo, abrir os berços, tá? Então, basicamente é o mesmo processo, tá? Se a gente vai fazer ali um berço para frutífera,
para plantar a muda, nós vamos fazer basicamente o mesmo berço, mas ao contrário que a gente vai colocar ali a sementinha, tá? Então é muito mais rápido a gente colocar uma sementinha do que abrir o saquinho, tirar, botar a muda e tudo, tá? Então mudas menores também é mais fácil o sistema de plantio, tá? Então a gente tem que observar esses pontos também que vão diferenciar o processo de agilidade de plantio de processo, tá? Então, por exemplo, se você vai plantar sem irrigação, aproveitando agora as chuvas, tá? Então você tem um timer aí específico para você poder fazer esse plantio, para você fazer essa semeadura, né, que a gente vai estar trabalhando, tá? E aí tem a questão do que? Do ambiente, né? De como está o seu ambiente, porque quando a gente faz a semeadura e essa planta desenvolve, a gente garante que esse ambiente está um ambiente propício e necessário para que essa planta possa desenvolver. Tá? Agora na muda, a gente meio que está obrigando ela a ficar ali. E se eu não tenho a técnica, se eu não tenho uma estratégia para poder gerar esse ambiente prévio, favorável, eu tenho um risco maior. Tá? Quando as pessoas chegam assim, vou só fazer um buraquinho ali, coloca a muda ali, a planta não desenvolve, não está um ambiente favorável. Agora, quando eu planto semente, eu tenho esse menor risco de fazer. Mas é claro, vai plantar de muda, aí a gente tem que utilizar da técnica adequada, né? A gente tem que utilizar o consórcio da abundância para gerar esse ambiente com outras plantas para essa planta se desenvolver bem. Exato. Eu preciso trabalhar o ritmo astronômico mais adequado para poder trazer esse impulso para essa planta se desenvolver bem, tá? Então, são fatores que a gente vai utilizar tanto via seminal como também via muda, tá? Mas a semente a gente tem essas diferentes características, tá? Agora com o tempo, Paulinha, será que é o mesmo tempo de produção a gente plantar de semente ou de muda, tá? Então vamos entender aqui. Vai depender também, né? Vai depender também, vai depender da cultura, vai depender da muda, vai depender do ambiente. Igual a JK acabou de falar. Exatamente, do ambiente. Então, nós já fizemos alguns plantios via semente, tá? Que basicamente foi o mesmo tempo de 4 anos, tá? Então, por exemplo, de muda. Então, por exemplo, eu já semeei aí limão, tá? Limão cravo, e em 4 anos começou a produzir, tá? Em 4 anos começou a produzir. Abacate, com 5 anos começou a produzir de semente, tá? Por quê? Porque gerou um ambiente favorável para aquela semente, para aquela muda, para aquela planta começar a produzir, certo? Então com isso eu tenho um material genético muito mais resistente. Aí lembra a questão do enraizamento que a gente falou? Então a raiz já vai estar crescendo no lugar fixo que ela vai ter ali, certo? Então ela já vai estar estruturada, sem estresse, sem nada, certo? Então quando a gente gera esse ambiente favorável, com o manejo, com a técnica, com o consórcio, com os ritmos, a planta vai começar a produzir no seu estágio já antecipado, tá? Então não vai demorar 10 anos, 15 anos aí, né? As pessoas, eu plantei um pé de manga ali, já faz 8, 10 anos e ela não produz. Plantei um pé de abacate ali e não produz. Por quê? Não gerou esse ambiente de técnica, de manejo, de consórcio, tá? Então nós temos já validado isso, certo? Então plantio via semente sendo a produção exatamente com o mesmo tempo aí mais adequado com a muda enxertada, tá? É claro que a muda enxertada você vai ter que abortar antes até chegar nesse nível, até chegar nesse poste de produção, certo? E aí a muda 100% seminal, ela vai ter uma longevidade muito maior do que a muda enxertada, porque o enxerto já vai ter ali uma certa etapa de vida, tá? Então ela vai estar ali já com o tempo de vida já um pouco mais limitado que a muda seminal, tá? A muda seminal. Então são esses aspectos que a gente precisa entender para entender qual vai ser o melhor pra gente, tá? Por exemplo, a gente já também fez o plantio de cacau via semente aqui no Cerrado, tá? Então, por exemplo, cacau aqui no Cerrado, tá? Mas ele não é da Amazônia, não é da Mata Atlântica, não é esse ambiente que dá para poder produzir. O ambiente favorável é esse, mas quando a gente gera condições de produzir, de gerar um ambiente favorável, ela desenvolve via semente. Então a gente já semeou cacau e desenvolveu via semente, tá? Então a gente observa, por exemplo, as nossas matas de galerias, as matas na beira do rio, tem um ambiente muito similar, muito similar à Mata Atlântica, muito similar à Amazônia.
Porque temos plantas similares, temos plantas que tem aqui, tem na Amazônia, tem na Mata Atlântica, ipê, né? Algumas palmeiras, no caso temos açaí, né? Aí, no caso açaí Jussara, o açaí do Pará, né? Então temos algumas culturas que estão nesses mesmos ambientes, certo? Então a gente gera essa característica, gera esse ambiente e via seminal a gente consegue desenvolver. Diferentemente se eu colocasse ali minha muda de cacau, sem um ambiente, né, ia ter um custo mais alto, que aqui a muda de cacau é muito mais um valor mais agregado, certo? Então... E também não sabe se ela gostaria daquele ambiente, se ela vai gostar, se ela vai se dar bem, né? Então... E aí, quais são os pontos que a gente precisa entender, tá, para fazer o plantio via seminal, tá, via semente, tá? A gente precisa ver a taxa de germinação dessas sementes, tá? Então a gente pode fazer um experimento antes, né? Fazer ali, pegar 10, 15, 20 sementinhas, né? Colocar ali numa bandejinha, colocar no algodão ali, para poder ver a taxa de germinação dessa semente. Para quê? Para a gente poder semear elas de acordo com a taxa de disseminação dela, a taxa de germinação dela. Tá? Então esse é um ponto que a gente tem que observar. Então ver a qualidade da semente, né? Então as sementes tem que ter uma qualidade e ter uma viabilidade, tá? Então por isso que é importante a gente ver, ter uma observação prévia dessas sementes para poder a gente, por exemplo, vai plantar 10, 20, 100 hectares e não sabe como é que tá a semente. Aí pode ter um prejuízo grande, tá? E aí um dos pontos, né, que a gente vê muito o pessoal da agrofloresta fazendo, né, que é a muvuca de semente, tá? O que é muvuca de semente? Então pega um monte de semente, mistura tudo e joga lá, tá? Então essa é uma forma que inicialmente pode pensar que é um plantio mais barato. O JK falou que na semente também tem uma vantagem, tem uma viabilidade, é mais barato, então eu vou fazer uma muvuca de semente aqui, tá? Então muvuca de semente... Será que é bom? Será que é bom? Tá? Então, o nome já fala, né, gente? É muvuca, né? Muvuca de semente. Então, quando você fala assim, muvuca, aglomerado, você pensa o quê? Você lembra aquela bagunça, né? Você lembra o carnaval, a muvuqueira e tudo. Então, isso não é para você que quer ter um retorno comercial, um retorno econômico, um retorno financeiro do seu projeto. Não faça muvuca de semente, tá? Porque as pessoas que fazem muvuca de semente muitas das vezes não têm a técnica, a estratégia e não tem o foco comercial. Por quê? A muvuca de semente você vai pegar um monte de semente e colocar lá, tá? E aí deixa que a natureza desenvolve e tal, beleza? Mas e aí vai te dar muito mais trabalho, muito mais manejo, tá? E um dos desafios que todo mundo enfrenta, todos os agricultores enfrentam é o quê? Mão de obra. A mão de obra, tá? Como é que é a mão de obra na sua região aí? Fala aqui pra gente. Fala aqui pra gente, como é que é a mão de obra aí, tá? É um desafio para você também, tá? É um desafio para todos, tá? É um desafio para todos. Acredito que seja um desafio para todos, certo? Então, quando você vai fazer um buco de semente, joga um monte de semente, tá? É claro, você vai fazer a mão de obra aí. Exatamente, você vai ter aqui muitas espécies desenvolvendo, né? Vai ter ali plantas para você cortar, você colocar, mas aí você vai ter que selecionar centímetro por centímetro do seu sistema, tá? E das grandes questões da agrofloresta e dos grandes potencial da agrofloresta é o que? É a ação do agricultor, a ação humana, que está ali manejando e direcionando e potencializando o sistema, certo? Então, isso é uma das grandes diferenças de uma floresta com a agrofloresta, tá? É a ação do agricultor ali potencializando os processos de forma sustentável, tá? Então você vai precisar manejar centímetro por centímetro do seu sistema agroflorestal. E isso vai gerar o quê? Uma alta demanda de mão de obra. Vai gerar ali uma necessidade de mão de obra. E a gente tem uma questão que é o quê? A falta de mão de obra e muito mais a falta de mão de obra tecnificada, qualificada, especializada, tá? Então muitas das vezes a gente mal tem mão de obra, ainda mais a mão de obra especializada para poder saber o que vai podar, o que vai cortar, o que vai direcionar, qual que vai ser a planta que vai ficar ali, tá? Então acaba que é você mesmo que tem aí, que está se capacitando, você mesmo que tem um certo entendimento, que está direcionando, que vai saber qual planta vai ficar, qual planta vai ser podada. E além do tempo que você vai ter que analisar. Aqui eu tenho jequitibá, aqui eu tenho cupuaçu, aqui eu tenho cacau, aqui eu tenho citros, aqui eu tenho isso, tenho aquilo. Qual que eu vou deixar? Aí você vai gastar tempo, você vai observar, vai ver,
vai pensar, vai conectar ali, ver qual que você vai deixar, qual que você vai podar. Então é tempo, tá? E tempo é dinheiro, tempo é recurso, tá? É o bem mais Tempo é vida, né? Vida é sagrada. Então, não desperdice sua vida com realmente técnicas que não vão te levar onde você quer chegar. Isso que é importante, saber qual é o seu objetivo com a sua produção. E para isso, então, eu tenho um convite especial para você que está aqui, ó. Então, não é à toa, não existe acaso, não existe acaso, sabemos disso, né? Então, você está aqui com o propósito de produzir em abundância, de viver da terra, de cultivar aí e faturar em abundância com a sua produção. Então, no dia 21 de outubro... dia 21 de novembro, corrigindo, numa quinta-feira, tá? A gente vai abrir aí uma super oportunidade especial na nossa Black Friday. Na verdade, é Black November, né? Então, para você que quer produzir em abundância, com baixo custo de investimento, sem problema com as pragas, com menos ou até mesmo sem irrigação. Então, se prepare para o dia 21 de novembro, tá bom? Para você ter aí uma super oportunidade de estar adquirindo aí o Cima e com uma oportunidade incrível que nunca foi liberado na face da história da agricultura da abundância. Então, realmente é uma oportunidade única, tá? Tanto para você também que é aluno e para quem ainda não é aluno, tá? Então, oportunidade para vocês dois, tá bom? Então, entra no grupo, no link, no grupo exclusivo, onde a gente vai trazer mais informações, tá bom? Sobre essa super oferta, essa super oportunidade. É isso daí. Então, dentro, né, do CIMA, que é o curso intensivo do Agricultura da Mudança, você vai ter todos esses aspectos para que você possa direcionar o seu sistema. Né? A questão da estratégia, a questão da técnica, a questão do consórcio da abundância, tá? Então tem mais de 6 horas, mais de 8 horas de aula só falando de consórcio, só falando de como se faz o consórcio, quais são os aspectos, né? Como que a gente faz, quais as plantas que a gente pode colocar para poder potencializar, tá? Então a gente sabe que o consórcio é um desafio muito grande, tá? E aí, isso que a gente está trazendo aqui para vocês é um dos 5 aspectos do consórcio da abundância, para que você possa entender e definir qual vai ser o melhor consórcio da abundância, tá? E como você faz, quais são as primeiras etapas, o que a gente observa para poder fazer. E isso aqui é um pouquinho, né, que você vai ter lá dentro do CIMA, tá? Que é identificar essas características, entender como que a estratégia está alinhada com a técnica, para que você possa fazer o seu consórcio da abundância, para que você possa potencializar com os melhores ritmos astronômicos, tá? Então, a questão da semente tem vários esses aspectos que a gente trouxe aqui, tá? Da viabilidade, o aspecto do custo, né? O aspecto do direcionamento que a gente vai estar trazendo, tá? E aí a gente vai estar falando da muvuca, tá? Então a muvuca vai te dar muito mais trabalho, muito mais manejo. Então você vai ter que manejar centímetro por centímetro seu sistema, tá? Então qual o tamanho da sua área? 1, 2, 3, 10, 100, 200 hectares? Então você vai ter que manejar centímetro por centímetro, tá? Mas e JK? Né? E a trabalheira que é, né? Então a JK, então como é que eu faço? Então a gente faz um plantio de semente direcionada, tá? Então a gente seleciona muito bem essas sementes antes, tá? Fiz meu plano de ação estratégico, fiz meu projeto, tá? Então eu vou trabalhar com esse consórcio, qual é a capacidade de investimento? Aqui eu posso plantar por muda, aqui eu posso plantar por semente. Então, beleza. Então, essas sementes aqui, eu vou trabalhar um direcionamento específico. Não vou jogar a lanço, não vou jogar de qualquer jeito, não vou misturar tudo de qualquer jeito. Eu vou fazer um mix de sementes específicas e vou semear naquele local com um espaçamento pré-determinado, tá? É assim que você vai fazer um plantio de semente para poder direcionar o seu sistema, para você não ter trabalho, tá? Demasiadamente aí de manejo, tá? Então, nessa linha, eu vou semear só X e X e X culturas. Vou semear só o meu cacau, só o meu mogno e só meu cupuaçu, certo? Na outra linha, vou semear somente essas culturas, tá? Então, se você semeia tudo de tudo, né? E aí a gente tem que observar os aspectos do consórcio da abundância, tá? Quais são os 5 aspectos? A gênese da planta, a estratificação, o porte, tá? O ciclo da planta e
um dos aspectos que a gente está trabalhando aqui, que é a técnica de plantio, a técnica de manejo e a forma, porque se eu for plantar via seminal, é um tempo para que essa planta possa desenvolver. Se eu for plantar de muda, qual o tamanho dessa muda que ela vai estar chegando ali no meu sistema, tá? Então isso vai diferenciar o seu consórcio da abundância, tá? Isso a gente está falando de culturas perenes, tá? Mas também temos culturas de hortaliças, temos culturas verduras, que a gente pode plantar via semente e pode plantar via muda também, tá? Que são diferentes. Por exemplo, tem culturas que precisa ser de muda, por exemplo, alface, por exemplo, brócolis, por exemplo, aí o couve-flor, tá? Precisa ser de muda, porque se você plantar de semente, fica difícil. Se ela ficar uma sementinha do lado da outra, ela não vai desenvolver bem. Ela precisa de um espaçamento mais adequado, tá? Agora, por exemplo, o coentro, a cebolinha, a rúcula, o rabanete, a cenoura, né? São culturas que têm uma possibilidade da gente trabalhar via seminal, certo? E aí a gente vai trabalhar o consórcio e ver a questão do ciclo e do tempo e como que vai ser esse arranjo para poder direcionar. Essas culturas eu vou plantar de semente, essas culturas eu vou plantar de muda. Tá? Então a gente precisa observar isso como um todo para poder ver o que vai adequar melhor para a nossa realidade. Tá, pessoal? Então fica essa dica aí. Não faça muvuca de semente. Coloca aí hashtag não muvuca de semente nunca mais. Tá? Porque é uma técnica que vai te gerar muita mão de obra e muito desperdício, tá? E aí você vai observar, mas é barato, eu pego e tudo. É barato no início, mas é aquele barato que se torna caro, tá? E aí você pode estar trazendo condições que vão te gerar um custo de produção muito mais alto a médio e longo prazo e pode inviabilizar o seu sistema de produção, tá? Então eu conheço muitas pessoas que fizeram agrofloresta na louca aí, de plantio de semente, de consórcios de forma aleatória, que tiveram que abandonar. Dava tanto trabalho, tanto manejo, que abandonaram. Deu prejuízo. Abandonaram o seu sistema. Então, se você não quer abandonar o seu sistema, se você quer dar continuidade no seu sistema de produção, se você quer ter eficiência produtiva, produzir abundância e realmente viver da terra, é seguir esses processos que a gente está indicando para você, tá? E aproveitar a Black Friday que vai acontecer no dia 21 de novembro, tá bom? Então, exclusivo para você que está aqui, exclusivo para você que está dentro do grupo VIP, tá? O link está aqui abaixo, é só você participar, se inscrever. Quem já é aluno vai ter uma condição muito especial também para você adquirir todas as atualizações que nós vamos ter, tá? Todas as novidades que nós vamos trazer e todos os bônus, que tem bônus assim que... Nossa, tá demais, tá demais. Realmente é literalmente a Black November, porque nunca aconteceu essa oferta antes, gente. Nunca na face da terra. A Black da abundância. É isso aí. Então, já se organize, se prepare para esse dia 21 de novembro, quinta-feira, tá bom? Esteja preparado. E é aquilo, né? Então, quem chegar primeiro, bebe água fresca. Então, quem for um dos primeiros ainda vai ter um bônus mais que especial ali. Então, esteja preparado para esse dia 21 de outubro. Já entra no grupo para você não perder nada. É isso daí. Então, pessoal, a gente está entendendo aqui que as duas formas são adequadas, tanto de muda quanto de semente. O que vai diferenciar, o que é melhor para você é a sua estratégia de produção, é a sua capacidade de investimento, é o seu foco de produção, tá? E aí a gente precisa avaliar, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, certo? Então a gente precisa avaliar as culturas, tá? Então tem cultura que tem uma adequação melhor para fazer via semente, tem uma cultura que é adequado mais a questão de via de muda, tá? Então vai diferenciar bastante. E aqui a gente está trazendo para você entender o processo, tá? Aqui a gente não gosta de ficar passando diquinha, não gosta de ficar passando receitinha, tá? A gente gosta de trazer a estrutura para que você possa entender o processo, porque você entendendo o processo fica muito mais fácil para você trazer para sua realidade e poder direcionar, tá? E se você quer essa ajuda, tá? Então você pode tanto estar participando aí da Black da Abundância, que vai ser dia 21 de novembro, vai ter condições especiais para você poder participar do cima e super bônus, tá, pessoal? Então quem for os primeiros a serem inscritos vai ganhar bônus assim que tem valores inestimáveis, digamos assim. Então se você for um dos primeiros, tá, você vai estar ganhando bônus assim que vai
valer muito, muito, muito a pena mesmo, tá? Então você que já acompanha o nosso trabalho, já sabe da qualidade do nosso trabalho, já sabe do diferencial que é a agricultura da abundância, né? Que não é qualquer tipo de agrofloresta, não é qualquer tipo de agricultura sustentável, tá? Então a gente trabalha aqui com muita eficiência, com muita prática, com muita técnica, tá? Para que o seu sistema possa ser um sistema rentável, não um sistema só paisagístico, não um sistema só para falar que você tem uma agrofloresta, não um sistema só para romântico que no final das contas não paga as suas contas, tá bom? Então é trabalhar com técnica, trabalhar com estratégia, potencializar os consórcios da abundância e potencializar aí com os ritmos astronômicos, tá? E de acordo com o seu plantio, a gente pode plantar via semente ou via muda e que os ritmos astronômicos vai potencializar também, tá? Então vamos avançar agora nessa semana com os semanastros. Maravilha, vamos lá. Então, já anotou tudo? Já tá com o caderno aí? Aposto que sim, né? Porque aqui só conteúdo relevante aí para você produzir em abundância. Então aqui vamos começar o nosso semanastro. Aqui nós trazemos os ritmos astronômicos para a sua agricultura, para você produzir e ter maior qualidade aí na sua produção, tá? Maior produtividade, maior qualidade e, consequentemente, poder faturar mais com a sua produção, tá? E então trazemos aqui a previsão semanal para que você possa aí ter uma prévia do que está por vir para você plantar nos melhores dias ou colher, tá? Fazer manejo, então vai depender de cada dia. Se você quiser se aprofundar mais, então, se você precisa de algo, né? Você que é produtor e comercial, realmente então precisa de uma previsibilidade maior e uma semana é muito curta, não dá, tá? Então o ideal é você saber no mínimo um mês aí de produção, o que você vai semear, quando, e aí então fica para a mentoria da abundância, onde o JK vai te acompanhar e passar exatamente quais são os melhores dias, os melhores ritmos aí para a sua produção, tá bom? Então aqui, hoje vamos falar da semana do dia 4 ao dia 10 de novembro, primeira semana de novembro, então outubro rendeu bastante, né, pessoal? Nossa senhora, que outubro longo, né? Maravilhoso. É bom que dá pra gente fazer muita coisa. Muitos eclipses, muitos eventos aí astronômicos acontecendo, né? Então temos mudanças significativas de planetas aí nas constelações, muitas movimentações assim relevantes, então tanto para agricultura quanto socialmente, individualmente, tá? E aqui vamos falar então para a nossa agricultura, né, que aconteceram aí. Muitos desafios e grandes oportunidades, né? Então, com isso, os desafios geram as oportunidades. E para a gente conseguir olhar de forma diferente, com olhar diferente para o que precisa ser mudado, o que precisa ser transmutado, é o que essa temporada pede para a gente, né? Então, para cada um vai ser diferente, né? Então, e aqui também na nossa agricultura, para cada um vai ser diferente, porque depende da sua estratégia, depende do seu foco de produção, depende como você está, em que passo você está aí na sua agricultura, tá? Se você já está avançado, se você está no início. Então, tudo isso é relevante e é preciso ser olhado, tá? Então, aqui a gente passa de uma forma mais geral, generalizada, mas se você quiser um olhar personalizado para você, então te convido a participar da mentoria da abundância, onde você tem esse olhar personalizado para o seu projeto, para o seu negócio de produção, tá? Então, começamos aqui então segunda-feira, lua nova na constelação de Escorpião. Então, lua nova é quando a gente tem aconteceu aí, né, há uns 3 dias aí, a conjunção da lua com o sol, tá? Então, mas nessa segunda-feira a gente já vê um sorrisinho da lua, certo? Então, é interessante você observar o céu. Quando você olha para o céu e você vê um C, quer dizer que ela está crescente. Então, é só você associar. Quando ela está do outro lado, C ao contrário, aí ela já está minguante. Então, se você quiser saber se ela é crescente ou minguante, você olha para o céu. Se tiver um C, ela está nesse caminho para crescente, tá? Então, é isso aí. Então, a lua nova vai trazer o quê? Força da planta para as raízes, para o solo principalmente, tá? Então, trazendo essa energia aí de enraizamento.
E na constelação de Escorpião, Escorpião trabalha as partes da folha e caules da planta, tudo aquilo que você queira, a fibra da planta, o tronco, tá? Os galhos, então vai trabalhar essa parte da planta. Então, incrível aí para você trabalhar folhas. Mas atenção, porque aqui a gente não trabalha só com o ritmo da lua, tá? Então, o que vai acontecer? Porque a gente não vai ter força para folha, tá? Pela manhã, a gente vai ter força para folha só a partir das 19 horas. Porque por volta de 14 horas de segunda-feira vai acontecer um super evento que é um trígono, tá? Um trígono é quando a gente tem uma angulação de 120 graus entre os astros, tá? Um triângulo entre os astros, e essa configuração vai acontecer entre o Sol, que está na constelação de Libra, e Saturno, que está na constelação de Aquário, tá? Então, tanto Libra quanto Aquário são duas constelações que trabalham as partes das flores da planta, flores e ervas medicinais, toda a parte do óleo da planta, tá? Então, essas constelações trabalham. E quando a gente tem esse trígono, essa configuração desse trígono, ele vai sobrepor a força da Lua 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece. Ou seja, da segunda-feira até as 19 horas, vamos ter força para flor e ervas medicinais. Então, nessa lua nova tá incrível para você fazer o transplantio das suas flores e ervas medicinais, para fazer o plantio, o transplantio, tá? Não é tão indicado ainda colheitas, mas já pode se iniciar algumas colheitas, tá? De flores, ervas medicinais, não com foco muito para extração de óleo, porque essa planta ainda não vai estar com uma grande concentração de óleo na sua parte superior, tá? Deixa um pouquinho mais para frente, mas se você tiver que fazer as colheitas, então aproveite esse dia com essa configuração do trígono, que está realmente maravilhoso. Mas o ideal mesmo é você fazer plantios daquelas plantas que você queira a reprodução delas posteriormente, sabe? A reprodução genética delas. Então, se você tem, por exemplo, aquela roseira, aquelas plantas que já estão super adaptadas ao seu ambiente e você quer reproduzir elas, então essa segunda-feira tá incrível, maravilhosa para isso, tá? E também você pode fazer o cultivo aí das suas ervas medicinais, plantios, tá? Aproveitar aí coentro, cebolinha, salsa, orégano, manjericão, hortelã. Tudo que for medicinal, né? Tudo que você quer trabalhar a parte medicinal, quem trabalha com as flores, né? Quem quer fazer aí o cultivo de flores, né? Para extração de óleo, né? Para extração de ter essa característica mais intensificada, né? Da planta, né? Da questão aí do óleo, a questão dos terpenos, dos odores, dos cheiros, né, deliciosos, da durabilidade da flor, né, quem trabalha com flores ornamentais. Então tá um excelente momento aí para plantios e produção genética. E também, se você não tiver aí para fazer o plantio nesse momento, você pode estar fazendo limpeza, tá? Podas de limpeza, de restauração dessas plantas, tá? Então, se você já tem aí as suas plantas, ervas medicinais já cultivadas aí, estão com folhas amareladas, estão precisando de uma poda, então aproveite também nessa segunda-feira, tá? Incrível para você fazer essa limpeza, tá? Terça-feira, então por volta de 19 horas, voltando aqui segunda-feira, 19 horas a gente volta aí com a força da lua, tá? Para folha. Então, se você aí quiser produzir suas folhas aí na parte da noite, aproveite, tá? É isso. Porque terça-feira você vai ter apenas até as 7 horas da manhã para plantio de folhas também, tá? Plantio. Porque por volta de 7 horas a lua já vai mudar de constelação, vai entrar na constelação de Sagitário. Sagitário é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e sementes da planta, tá? Então, trazendo força aí para os frutos. E aí, por volta de 14 horas, a lua já vai ficar descendente. Então, é esse momento onde a lua ela chega lá no seu ponto mais alto na constelação de Sagitário. E aí, ela começa a descender.
Essa força, essa movimentação, ela traz força principalmente para a parte das raízes da planta, para o solo, tá? E vamos ter uma maior influência para quem está ao sul do país, tá bom? Quem está do centro-oeste ao norte, vamos ter uma maior força da lua que está no seu movimento crescente, tá? Então, vai trazer essa diferenciação aí de forças, ok? E aí, na terça-feira, então, você pode fazer aqui os plantios já das suas frutíferas. Tudo que for fruto tá realmente incrível aqui. Transplantios e plantios. Então, seja de muda ou de semente. Incrível aqui nesse momento, tá? Então, frutíferas inclui tudo aqui, tá? Se for tanto as hortaliças frutíferas, né? Aquelas, por exemplo, pepino, tomate, vagem, né? Então, quiabo, abobrinha, berinjela, né? E aí uma atenção, né? A Paulinha trouxe aqui tomate, né? O tomate é uma cultura que nesse período, né, que está com as chuvas, né? não é um Dependendo da período tão região. adequado aí para você fazer o plantio, certo? Por conta do excesso de chuva, da umidade, que o tomate não gosta de muita água na folha, tá? Então, é possível você produzir tomate nesse momento? É possível, tá? Muitas pessoas produzem em estufa, mas é possível você produzir tomate sem estufa, trabalhando com o fundamento RTC, trabalhando com as técnicas, trabalhando com as estratégias, com o consórcio, tá? E potencializando com os melhores ritmos, tá? Porque você vai trazer mais resistência para a planta poder passar por esse momento, tá? Então é possível, basta você trazer o fundamento RTC de acordo com a sua realidade para poder modelar esse ambiente e trazer mais resistência para o tomate poder produzir nessas condições, tá? Então, por exemplo, você fazer a semeadura na terça-feira do seu tomate, você vai ter aí um ponto um ponto potencial aí para você melhorar a produção aí do seu tomate e das culturas que são mais delicadas nesse período, no caso, culturas de fruto, né? Exatamente, é isso aí. Então, lembrando que dia 21 de novembro vamos ter uma super oportunidade para você estar participando aí do CIMA, ou para você que é aluno, vai ter uma grande oportunidade também, tá? Incrível, nunca vista na história da agricultura da abundância. Então aproveite, tá? Que realmente vai ser único, vai ser apenas no dia 21 de novembro. Entre no grupo para você saber mais informações, tá bom? Tá aqui na descrição desse vídeo. E aí, então, continuando aqui na quarta-feira, a lua permanece na constelação de Sagitário. Não vamos ter outras movimentações assim tão relevantes quanto a da lua, tá bom? Lembrando que agora vai faltar apenas 3 dias para a lua crescente, tá? O seu quarto crescente, então esse movimento da lua, né, que começa a trazer o quê? Maior seiva da planta para a parte superior, tá? Então a força começa a subir para a sua parte superior, mas ainda está mais para as raízes, tá? Mas começa essa movimentação aí, tá bom? Quinta-feira, então você pode aplicar as mesmas informações aí de segunda-feira, de terça-feira, tá? Com a lua na constelação de Fruto, ok? Quinta-feira, a lua permanece na constelação de Sagitário até as 16 horas. Porque aí por volta de 16 horas a lua já vai mudar de constelação, entrando então na constelação de Capricórnio. Capricórnio é uma constelação que vai mudar completamente aí a força e o ritmo da planta, tá? Então, até as 16 horas você pode aí trabalhar suas frutíferas, plantios e transplantios principalmente, tá? Já pode iniciar algumas colheitas, se você tiver que fazer colheitas de fruta, aproveita esse dia, tá? Essa quinta-feira, para fazer a colheita desses frutos. Porque aí essa planta vai ter maior durabilidade, né? Ela vai ter maior concentração ali das suas propriedades organolépticas. Então aproveite essa quinta para colher alguns frutos, tá bom? Que você tiver para colher. E aí por volta de 16 horas a lua entra em Capricórnio, e Capricórnio trabalha a parte das raízes da planta, tá? Então tubérculos, tudo aquilo que cresce abaixo do solo.
Então, mas aí vamos ter uma movimentação tanto quanto diferente aqui, porque a Lua ela está já no seu movimento crescente, trazendo a força da planta para onde? Para a parte superior, né? E aí, quem está ao sul do país está maravilhoso, então, para fazer plantios e colheitas de tubérculos, porque a Lua está descendente. Então, trazendo força aí para as raízes, para o solo, tá? Então, excelente. Mas quem está do centro-oeste para o norte, não é o ideal fazer aqui plantios de tubérculos, tá? Mas se precisar fazer, Aproveite é agora. melhor. Na semana, tem que plantar nessa semana, aí esse é o melhor dia. Mas não é o melhor dia do mês para você que está do centro-oeste para cima. Exatamente. Tá? Então, assim, por exemplo, outras culturas, né? Voltando aqui, por exemplo, a questão das culturas que não são tão... Formiguinha, As culturas que que não são tanto adequadas nesse período, cenoura, beterraba, tá? Que muitos agricultores não conseguem produzir. Então você tem que plantar no melhor dia, tá? Tem que plantar no melhor dia do mês para poder trazer essa resistência. Então é um dos pontos para que você possa cultivar essas culturas que têm maior valor agregado, tá? Nesse período, tá? Então é plantar no melhor dia do mês. Tá? Então, se você quer plantar, não é o melhor dia para você fazer isso, tá bom? Então, aguarde um pouquinho, tá? Que vai ter aí melhores impulsos para que você possa estar fazendo esse tipo de colheita e poder aumentar o seu faturamento aí. A durabilidade, a a qualidade desse produto. Exatamente. Realmente Essas culturas, o valor fica mais agregado nesse período, porque muitos agricultores não produzem por conta das condições climáticas, das condições do tempo. Mas você que é agricultor da abundância, tá? Você que sabe exatamente aplicar técnicas, estratégias, consórcios, você vai conseguir produzir essas culturas nesse período, que é um período desafiador para os agricultores terem essas culturas, tá? Então, a gente falou também um pouquinho aí dessas culturas. Então, por exemplo, na segunda-feira, você pode estar plantando as hortaliças folhosas, né? Bem cedinho, né? Para você trazer esse impulso. Né? Então, aproveitar esses ritmos terça, né? Bem da cedo, terça-feira. Mas na segunda parte das 19 horas, né? Exatamente. Já tá... É isso aí. Tá na terra. Ou na semente. É isso, pessoal. Então, aproveite essas indicações, tá? Sexta-feira a Lua permanece na constelação de Capricórnio, tá? Então, aplique aí as indicações de quinta a partir das 16 horas, tá bom? E aí, sábado, a Lua permanece também na constelação de Capricórnio até as 17 horas. Então, você pode ir as mesmas indicações de quinta, tá? Então, a Lua em Capricórnio, tá? Trazendo força para raiz, para tubérculos. Então, aproveite esses dias. Se você não tiver tubérculos aí para fazer o cultivo, você pode sim fazer o plantio de outras culturas. Então, vamos supor, você começou lá na Lua em Sagitário a plantar suas frutíferas. Então, você pode aproveitar que se você não conseguiu concluir o plantio, vamos supor, você pode aproveitar aí a Lua na constelação de Capricórnio, tá? Porque ela vai auxiliar essa planta no enraizamento, né? Então, ela vai se enraizar com maior facilidade. Então, vai ser bom também. Aí, depois, posteriormente, a gente vai fazer aí o manejo, tá? Nos dias adequados para essa frutífera, tá bom? Pra gente trazer as forças e influências para fruto, ok? Então, assim, para o plantio, tudo bem você fazer o plantio na constelação de raiz. Mas depois, os manejos, a colheita, aí a gente vai fazer já com os dias próprios para fruto, com o manejo ideal para fruto. A gente vai trazendo aqui para vocês, tá bom? É isso aí. Lembra que a gente falou mais cedo da questão da semente, da raiz? Então, aqui vai trazer também esse impulso, tá? E aí, assim, você sabendo disso, você sabendo, JK, eu vou ter só esses dias para poder plantar, já contratei minha equipe, tá? Então, você consegue direcionar os plantios, né? Por exemplo, as culturas que você queira, uma questão do fruto, uma qualidade maior do fruto, você vai plantar aí terça, né? quarta, quinta-feira até as 16 horas. As outras culturas que é um pouco mais tranquilo, não é cultura de foco principal, mas que é de frutos, você precisa plantar para adiantar, aí você pode vir plantando aí na sexta-feira, tá? Então,
é interessante que você consegue... Sexta e sábado, né? Desde as 7 horas no sábado. Consegue direcionar melhor o seu plantio, né? Com um foco de forma mais estratégica, tá? E por isso que a Paulinha falou. Então é importante você saber de forma prévia esses ritmos, tá? Porque aí a gente consegue estar organizando e capacitando de forma antecipada para poder pregar os melhores ritmos, tá? Que é um impulso que a gente tem gratuito do céu, né? Então, por que não aproveitar esse impulso? Não, e que super influencia em tudo, né, gente? Então, assim, se você não aproveitar e assim, não souber disso e planta no dia que não tá propício, gente, vai dar ruim pra você, vai ser ruim, porque você investiu, é aquilo do tempo, né? Você investiu seu tempo pra produzir, pra organizar, pra limpar a área, pra adubar, pra fazer tudo, e aí vai lá e planta bem no dia impróprio. Nossa. Faz muda de semente no dia impróprio. Não adianta negar, não adianta negar, porque a natureza, ela está toda aberta para todas as influências do universo, tá? Então, não adianta a gente negar aqui na nossa pequenez aqui, né, que somos, o nosso ser humano, a gente acha que sabe muita coisa, mas, gente, isso aí já é utilizado há milhares de anos e foi se perder há pouco tempo, né, na sociedade, porque justamente não queriam que as pessoas tivessem o conhecimento, porque para que ter conhecimento, né? Eles querem o quê? Pessoas reféns. E aqui a gente busca o quê? Liberdade, independência, abundância. Então você ser livre para produzir o que você quer de forma sustentável, sem precisar ficar dependente aí de coisas externas, produtos externos e ficar naquele vício de sementes e coisas e tal. Não. Aqui é a agricultura da abundância. Então, seguir os ritmos astronômicos faz parte para você que quer produzir abundância, que produz, né? Então, seguir aí para você ter uma maior qualidade, maior produtividade e sustentabilidade no seu ambiente, né? Claro, faz toda a diferença também. Ok? É isso aí, show de bola. Então, bola pra frente. Sábado, então, aí, né, Capricórnio, Lua em Capricórnio até as 17 horas, e a partir de 17 horas a Lua já vai mudar de constelação, vai entrar na constelação de Aquário, tá? E Aquário é uma constelação que trabalha a parte das flores e ervas medicinais. Então, a gente trabalhou nesse trígono lá na segunda-feira, né? Então, vai trazer essa força. E aí, por volta de 3 horas da manhã, a Lua já vai entrar no seu quarto crescente. Olha que maravilha. Então, quando você olha para o céu, já está ali metadinha da Lua toda iluminada. E aí é esse momento de quadratura com o Sol, formando o quê? Um ângulo de 90 graus com o Sol, que marca, então, o quarto crescente, tá? Da Lua. Então, esse momento vai trazer o quê? A força da planta, principalmente voltada para a sua parte superior. Então, uma circulação maior da seiva ali nos troncos, galhos, flores e frutos da planta. Então, aqui você já pode iniciar suas colheitas aí de flores e ervas medicinais a partir das 17 horas, tá? Então, e aí vai acontecer por volta de 7 horas da manhã um trígono entre a Lua e Júpiter, que está em Touro, tá? Então, voltando aqui para a constelação de Raiz, acabou que passou aqui o horário, mas então para a parte da manhã, tá toda em Raiz, porque a Lua tá na constelação de Capricórnio, e aqui, principalmente quem tá ao sul do país, tá incrível fazer plantios das culturas que você quer, as próximas gerações aí, dos seus tubérculos, vamos supor, tem aquela mandioca top, maravilhosa, então esse é o momento de você plantar ela, porque você vai ter as próximas gerações dela e esse trígono vai favorecer bastante aí para você ter maior produtividade, maior qualidade, tá? Porque temos Júpiter que está retrógrado e quando os planetas estão retrógrados, eles trazem uma maior força e potencialidade para as qualidades desse planeta, tá? Então aproveite, tá incrível para tubérculos aí no sábado, 7 horas da manhã, então você pode aproveitar aí entre 2 horas antes, 2 horas depois, até as 9 horas da manhã, tá? Tendo a força aí desse trígono, tá? Porque a Lua, ela anda bem rápido aí, né? Ela dá a volta bem rápido aí
o ciclo dela é curto. Então, rapidamente ela sai dessa configuração desse trígono. Então, para você aproveitar esse trígono da Lua, então, até 2 horas, mais ou menos, tá? E aí, por volta de 17 horas, né, a Lua já vai estar na constelação de Aquário e você já pode trabalhar suas flores e ervas medicinais, ok? Domingo, a Lua permanece na constelação de Aquário durante o dia todo, maravilhosa. Então aproveite aí para você fazer plantios e se você já tiver colheitas para fazer aí, extração de óleo, já vamos ter aí bastante óleo circulando nessa planta. Vai ser um dos melhores dias aqui dessa semana, tá? Para isso. E também fazer plantios e transplantios também super favorável. E aí por volta de 21 horas já vai ficar impróprio para a agricultura. Também já vai estar à noite, já vai estar na hora de você estar se organizando aí para começar a semana, né? Acredito. E aí, então vai ficar impróprio porque vai acontecer um eclipse por conjunção entre a Lua e Saturno. E quando esse evento acontece, fica impróprio aí 4 horinhas, tá? 2 horas antes e 2 horas depois que acontece. Acontece por volta de 23 horas. Então já a partir de 21 horas, já pega o seu chazinho, né? Antes disso, você já colheu aquele hortelãzinho maravilhoso para você fazer um chazinho, ou então uma ervinha cidreira, que vai ter uma concentração maravilhosa ali para você fazer um chazinho, para você dar aquela relaxada e descansar nesse domingão. E é isso aí, pessoal. Então essas foram as indicações para essa semana. Deixa aqui suas dúvidas para a gente poder estar te respondendo, tá? É isso daí. E lembrando que nós trouxemos aí, ao longo dessas 2 semanas, o pessoal deu o apelido, né, de diastro, né? Que foi os ritmos astronômicos de acordo com cada dia, tá? E a gente está pensando em reformular, tá? Esse processo aí, tá? Então, continue aqui seguindo para que você possa ver quais são as próximas novidades que nós vamos trazer, tá? A gente não sabe se vai continuar, né? Desse formato, a gente achou que esse formato não ficou muito legal, assim, porque aqui como a gente faz uma apresentação ao vivo, então a gente precisou fazer muitos cortes. Então, não ficou muito fluido, aquela coisa assim, não... E acredito que a gente está pensando em outro formato, a gente quer trazer, sim, o Semanastro de forma diária para facilitar, colocar aqui nos shorts e também nos reels do Instagram, pra gente poder trazer para você, mas aí a gente tá reformulando, vamos reformulando. Então acompanha no Instagram, quem não acompanha, para poder ver qual vai ser essa atualização aí, tá? Em breve a gente vai trazer as novidades para você, tá? Participe do grupo VIP para você poder receber a super oferta da Black Friday, tá? Que vai ser no dia 21 de novembro, tá bom? Então não perca essa oportunidade super exclusiva. Você que ainda não entrou no Cima, essa é a oportunidade que se você não entrar... Você esperou tanto, então agora é a hora. Exatamente, agora é a hora. E quem já é do Cima... Nem também... eu acreditei. Quando a gente fechou essa oferta, eu falei, não, é isso mesmo? É isso mesmo, porque a abundância gera abundância, então realmente é o momento para você entrar. Você que já faz parte, vai ter uma condição também muito boa para você aproveitar mais ainda, tá bom? Então não perca essa oportunidade que é única do ano, que nunca foi feita em nenhum momento da face da Terra. E você que está aqui vai ser um privilegiado de poder receber essa condição especial, mas para isso você precisa estar dentro do grupo VIP. O link está aqui abaixo, tá? Então participa. Entre agora, participe e espere um momentinho aí. Daqui a pouquinho vai acontecer a super oferta do ano, assim que você vai ficar de cara, né? Você vai ficar de cara, né? De como vai ser tão fácil, tão simples e tão barato você poder ter acesso a todo o conteúdo do Cima e muitos bônus especiais aí que vai estar acontecendo exclusivo para você produzir em abundância. Tá bom, pessoal? Dia 21 de novembro, quinta-feira, já anota aí na sua agenda. Entre no grupo VIP e a gente se vê, então, na semana que vem. Lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo de consulta. Você pode voltar aqui quantas vezes você quiser para rever os assuntos. Também temos vários conteúdos já que a gente trouxe aqui aos longos dos domingos especiais, tá? Com muitos temas maravilhosos. Então aproveite aí para dar uma maratonada nesse domingão. E é isso aí. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus abençoe. E a gente se vê então na semana que vem. É isso aí. Tchau, tchau. E continue acompanhando aí no Instagram. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.